Muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esta quarta edição das Cestas Inteligentes Especiais, excepcionalmente nesta quarta-feira. Hoje nós temos a alegria de receber o professor Fred Didier, e ele vai nos falar sobre cooperação, precedentes e boas práticas. Este evento é promovido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria. E por isso chamo para a nossa saudação inicial meu colega do Superior Tribunal de Justiça, o assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Marcelo Marchiori. Bom dia, Marcelo. Dia, Aline, bom dia a todos. Um dia especial para o nosso convidado, para o Fred Didier Júnior. Bom, pessoal, em nome aqui da presidência do Superior Tribunal de Justiça, queria só saudar essa iniciativa, esse evento de hoje, mas destacando também a importância dele. Então, desde setembro de 2020, que a gente se reúne todas as sextas-feiras, por isso o nome Cestas Inteligentes. Aí alguns podem falar, mas por que hoje é quarta-feira, né? Nós fizemos uma especial na quarta-feira inteligente, então, inclusive muito mais especial por ser aniversário do nosso palestrante de hoje, né? Que nós já demos os parabéns e acredito que hoje vai ser o dia dos parabéns, né, Fred? Então você vai receber, deve estar recebendo várias mensagens, vários telefonemas aí, e não se preocupe, se quiser interromper um muito especial aí, pode interromper que a gente participa dessa festa junto, né? O Luiz falou que daqui a pouco traz um bolo aqui, uma vela, que ele falou que vai achar na casa dele ali, Luiz. Então você tem que dar um jeito de achar aí agora, viu? Mas é muito especial, o professor Fred, ele, claro, é referência para todos nós em diversos assuntos, e no tema relacionado à cooperação, precedentes e boas práticas, é um tema que ele está destacando já há algum tempo. Gostaria de justificar a ausência do Dr. Renato Castro, que é o juiz supervisor do NUGEP-NAC. Recentemente, Fred, ele foi designado essa semana como juiz de cooperação do STJ. Então, o STJ não tinha ainda um juiz de cooperação e a partir dessa semana ele foi indicado pela presidência do STJ. Infelizmente, ele não pôde participar por conta de outros compromissos hoje. E no programa Ciências Inteligentes, nós começamos lá em setembro de 2020, ainda quando eu estava no Supremo Tribunal Federal, mas sempre foi um projeto em parceria Supremo-STJ. Então, aqui nós temos magistrados e servidores de todos os tribunais que integram os núcleos de ensino de precedentes ou equipe relacionada à admissibilidade de recurso extraordinário e recursos especiais, e o nosso principal objetivo é mesmo ter essa integração nacional que precisamos ter para a gestão, formação e aplicação de precedentes qualificados. Eu costumo dizer que deixar precedentes, trabalhar com a temática de precedentes só com os tribunais superiores, não vai dar certo. Não vai dar certo, seja por aspectos teóricos, seja principalmente pelos aspectos práticos. Então, esperar que tudo isso venha, todos os processos venham de uma forma individualizada, seriada e também, muitas vezes, desorganizadas para os tribunais superiores, não dá certo. Infelizmente, nós, esse ano, bateremos um recorde aqui no STJ, um recorde de recebimento e de julgamento. Estamos já prevendo que o STJ receberá esse ano cerca de 460 mil processos, podendo até ultrapassar esse número, e provavelmente passaremos das 600 mil decisões proferidas esse ano. Então, é um recorde de produtividade que pode dar uma impressão de eficiência, mas infelizmente ele traz um aspecto muito prejudicial para a formação de precedentes, principalmente diversidade de entendimentos, falta de isonomia, jurisprudência defensiva. Então, tem vários aspectos aqui e precisamos muito da cooperação para que isso dê certo. Fizemos, então, desde setembro, essas edições fechadas, mas eu passo a palavra para a Flávia, que é um colega que trabalha aqui comigo no GEPNAC do STJ, que ela pode complementar melhor. Obrigado pela presença de todos, em especial do professor Fred. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos, um bom dia especial ao aniversariante, professor Fred Didier. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Os Cestas Inteligentes, ele é um projeto de sucesso, né, que busca o encontro, a integração entre servidores e magistrados dos núcleos de gerenciamento de precedentes do país, para que possamos debater sobre boas práticas
na gestão de precedentes, sobre teorias aplicáveis aos precedentes, e nesses encontros recebemos especialistas. Inclusive, o professor Fred já nos agraciou com algumas das suas aulas. Esta é a 4ª edição das Cestas Inteligentes Especiais. As edições especiais, elas tiveram início por conta de demandas do público externo para participar desses encontros, e nesta 4ª edição, estamos recebendo o professor Fred Didier. Na primeira recebemos o professor Daniel Mitidiero, em seguida o professor Hermes Zanetti Júnior, recentemente a professora Tereza Arruda Alvim, e desejo uma excelente palestra para o senhor professor, e chamo agora o Júlio Sisson, que é o coordenador do NOGEP no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, colegas. É uma honra receber realmente o professor Fred Didier aqui nessa iniciativa, como o Marcelo falou e também a Flávia, que já tem tudo a ver com a palestra do professor, porque eu acredito que uma das grandes coisas que a gente conseguiu trabalhar aqui na Secretaria de Gestão de Precedentes e, como o Marcelo falou, com a cooperação no credenciamento de precedentes do STJ, foi essa interlocução entre diversos fatores, diversos campos da justiça, e isso tudo foi muito importante, né, para que a gente tenha uma aproximação maior. Então, não à toa que nós temos, além desse projeto das Cestas Inteligentes, o projeto de imersão, que foram feitas algumas edições agora no ano de 2023, onde a gente recebeu servidores e magistrados de vários tribunais, tanto no Supremo quanto no STJ, para que faça uma verdadeira imersão no trabalho que é feito dentro das secretarias. A gente entende que esse trabalho de conhecimento, de colaboração, é muito importante para que a gente consiga almejar um judiciário mais eficiente e eficaz. Bem, então, só para terminar aqui, o professor Fred Didier mandou um currículo que realmente está faltando algumas partes, mas como o professor mandou esse currículo, nós vamos nomear o currículo. Então, todo mundo conhece aqui o professor Fred Didier, agradecendo a ele. O professor Fred é professor titular da Universidade Federal da Bahia e advogado. Então, está faltando coisa, mas, professor, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo, e sem mais delongas, a palavra é sua. Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. É uma saudação e um agradecimento especial a Aline, Marcelo, Flávia e Júlio, que estão coordenando isso, já me convidaram há um certo tempo para poder fazer essa exposição. Eu já tinha participado aqui ao tempo lá no início, acho que foi em 2020 ou 2021, sobre ação coletiva. E agora eu volto para tratar de um combo, né, de assuntos. Vocês resolveram fazer uma ligação de 3 assuntos, 2 dos quais têm sido objeto da minha atenção mais recentemente, que é a cooperação e o estudo das boas práticas. E precedentes é um assunto que eu já tive meus momentos com ele, já tive uma relação mais próxima. Depois resolvi me afastar, tomei um pouco de abuso, como dizem meus amigos de Recife, tomei um pouco de abuso do tema, e aí recentemente o pessoal está me chamando de novo para poder falar dele. Acho que já é a 3ª ou 4ª palestra que eu faço nos últimos 2 meses sobre precedentes. E aí vamos fazer essa ligação, né? Cooperação, boas práticas e precedente, um pouco combinando as minhas ideias, e evidentemente eu não vou dar aqui nenhuma aula teórica sobre o que é precedente para vocês. Não vou falar o que é raciocinio, isso, esqueçam isso. Eu vou juntar noções de cooperação e do que eu entendo de boas práticas e da importância disso, e tentar ver em que medida a gente liga isso com o sistema de precedentes no Brasil. Vamos começar com a cooperação. Meus caros, a cooperação judiciária é dos assuntos que o novo Código trouxe de uma maneira muito inovadora, talvez o assunto que tenha sofrido mais mudanças com o novo Código. Quer dizer, o Código pegou assuntos velhos e aperfeiçoou, trouxe coisas interessantes, mas eram assuntos sobre os quais já havia doutrina, já havia pensamento sobre o tema. Então, o Código aperfeiçoa um pouco na linha do que a própria doutrina e os tribunais diziam a respeito dos institutos velhos. Sobre cooperação judiciária,
foi tudo diferente, porque simplesmente não havia doutrina, e até hoje há muito pouca. Então, o código inaugura algo que mesmo, e me permitam me usar como exemplo, eu fiquei muito próximo da elaboração do CPC. Durante quase 4 anos, o CPC ficava na minha mão, sendo elaborado com as sugestões. Então, eu tenho uma relação de intimidade alta com ele. E eu sou, vocês sabem disso, autor de uma obra sistemática de processo. Pois bem, alguém com essas duas características, como eu, de ser um autor de obra sistemática de processo e ter convivido com o projeto do Código durante 3 anos de maneira tão íntima, se deparou com um texto, quando o Código foi aprovado, a respeito do qual eu não tinha nada a dizer. Vocês imaginem, eu lia o Código e não sabia o que dizer. Eu não sabia o que falar. Se alguém me pedisse para eu comentar os artigos 67, 68, 69 do CPC em 2015, eu não teria o que dizer, a não ser parafrasear o texto da lei. Eu precisei de 4 anos para elaborar uma ideia de cooperação judiciária, ideia essa que eu elaborei em 2019 e que acabou redundando num livro que eu publiquei em 2020, já está na 2ª edição, Cooperação Judiciária Nacional, um esboço de uma teoria para o direito brasileiro. Então, esse assunto é um assunto que, nada obstante não ter uma doutrina antiga a respeito dele, de 3 anos para cá, ele ganhou uma força impressionante. Impressionante. A aceleração brasileira nessas coisas é incrível, porque sai do 0 a 100 km por hora em poucos segundos. A gente sai do nada e já tem práticas muito interessantes, temos normatizações interessantes, temos doutrina interessante sobre cooperação judiciária em pouquíssimo tempo. O próprio Supremo Tribunal Federal, vocês sabem disso, no ano passado editou a Resolução 775, regulamentando a cooperação judiciária, tendo o Supremo como o sujeito da cooperação. Porque a Resolução 350 do CNJ, que é de 2020, que é, juntamente com o CPC, o principal marco normativo no Brasil sobre cooperação, como é uma resolução do CNJ, não se aplica ao Supremo. Então, o Supremo, inspirado na Resolução 350 do CNJ, faz a sua própria resolução para regulamentar. Então, veja, em espaço de 2 anos, nós tivemos a regulamentação da cooperação pelo CNJ na Resolução 350, que é uma resolução, repito, muito importante, e a regulamentação no Supremo Tribunal Federal. E, de lá para cá, muitas práticas de cooperação vêm sendo adotadas e divulgadas no Brasil com muito êxito. A cada semana a gente vê coisas acontecendo, porque a compreensão do Instituto começa a se disseminar, a compreensão das potencialidades do Instituto. Então, veja, apenas para ficarmos na mesma página, a cooperação judiciária é um conjunto de atos e de instrumentos que tem o propósito de viabilizar a interação de um órgão judiciário, e pode ser qualquer órgão judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, de um órgão judiciário com outro órgão judiciário ou com entes não judiciários. Então, perceba, a cooperação judiciária, ela é um conjunto de atos e instrumentos para viabilizar a interação de um órgão judiciário, sempre ao menos um órgão judiciário, e aí qualquer órgão judiciário, de qualquer justiça, de qualquer instância, com outro órgão judiciário ou com um ente não judiciário. E aí a gente percebe que a cooperação judiciária tem duas espécies. Uma cooperação intrajudiciária, que é uma cooperação dentro da própria estrutura do Poder Judiciário brasileiro, então a cooperação entre órgãos judiciários, mas também existe a cooperação interinstitucional, que é a cooperação que envolve um órgão judiciário com um ente não judiciário, uma advocacia pública, um litigante habitual, um tribunal administrativo, como o Tribunal de Contas. Isso também é cooperação, que é também cooperação judiciária, só que é a cooperação judiciária interinstitucional.
E é importante que vocês percebam também que a cooperação judiciária ela pode ter dois tipos de objeto. É possível haver cooperação judiciária de natureza administrativa, por exemplo, um compartilhamento de servidores. Você pode compartilhar equipes. O compartilhamento de equipe é uma cooperação judiciária com caráter administrativo. Um compartilhamento de infraestrutura, um compartilhamento de um software, um compartilhamento de um prédio, de um depósito, enfim, de uma infraestrutura. É uma cooperação de natureza administrativa. Mas também pode haver cooperação de natureza processual, ou seja, para a prática de atos processuais, e aqui de qualquer ato processual. A cooperação pode servir para a prática de atos de comunicação, atos de instrução, atos de execução, atos de decisão, até para fins decisórios se admite cooperação. Então, é muito importante, quando já estuda a cooperação, saber que os sujeitos que podem dela fazer parte, como eu disse, intrajudiciariamente ou interinstitucionalmente, e o objeto, para que vocês percebam que a cooperação pode ser tanto de natureza administrativa para fins administrativos, como para fins processuais. Pois bem, uma última e breve consideração sobre a cooperação. Num sistema como o nosso, que é um sistema de múltiplas portas de acesso à justiça, múltiplas portas, e mesmo dentro do judiciário, múltiplos órgãos judiciários, um instituto com essa flexibilidade, como o da cooperação, cumpre um importante papel de potencializar o sistema de justiça. A cooperação judiciária é um instituto que potencializa o nosso sistema de justiça, e não é apenas o sistema judiciário de justiça. A cooperação judiciária não potencializa apenas o sistema judiciário de justiça. Potencializa o sistema de justiça por inteiro, nas suas dimensões judiciárias e não judiciárias. Como eu falei, envolvendo agências reguladoras, tribunais administrativos, serventias extrajudiciais, câmaras de arbitragem. Tudo isso pode ser potencializado pelo estudo da cooperação. E é por isso, inclusive, que eu digo que a cooperação judiciária é um instituto catalisador do nosso sistema de justiça. É um instituto catalisador do nosso sistema de justiça. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre as boas práticas. Eu tenho me dedicado bastante a refletir sobre isso. Refletir sobre essa figura, que é uma figura não estudada, pelo menos não estudada por processualistas, que é a figura da prática, mas da prática boa, claro, não da prática ruim, da prática que é boa. O termo boa prática, ou boas práticas, é um termo muito difundido, inclusive em outras línguas. Assim como é muito difundido na língua, no português brasileiro. Vejam, eu acho que todo mundo aqui, na sua formação jurídica, foi educado para atentar no estudo do direito para as leis aqui em sentido amplo, como normas gerais provenientes do Poder Legislativo, para a doutrina e para os precedentes. De um modo geral, as nossas faculdades de direito, elas nos guiam para lidar bem com os textos normativos, com os textos doutrinários e com as decisões judiciais, que formariam uma espécie de tripé do objeto de preocupação de alguém na área do direito. Eu quero acrescentar um quarto pé. Eu quero transformar isso
numa mesa de 4 pés ou numa cadeira de 4 pés. Eu quero acrescentar no objeto da preocupação a preocupação com o modo de fazer, com a prática, ou seja, o modo como as normas são concretizadas. E aqui não é concretização no sentido de precedente. Esse que é o ponto importante. A gente, quando pensa em direito vivo, pensa muito nos precedentes. O direito concretizado. Só que o precedente é um direito concretizado para a solução de um problema envolvendo 2 ou mais pessoas. Então, um terceiro vai e soluciona. Mas o direito se concretiza também no modo de eles, quando ele se realiza. Quando você, por exemplo, elabora um contrato, um modo de elaborar um contrato, uma redação de uma cláusula. Quando você redige a cláusula de uma maneira, você está dando uma dimensão prática da liberdade contratual que o direito dá, que não tem nada a ver com precedente. É uma prática, um modo de fazer, um modo de conduzir, um modo de se comportar. Essa dimensão é uma dimensão muito rica. Muito rica. Por quê? Porque a prática é o espaço e o momento mais propício para a inteligência intuitiva se revelar. E a inteligência intuitiva, pelo menos para mim, é uma inteligência encantadora. Encantadora. Eu realmente fico seduzido com alguma facilidade quando eu vejo a inteligência da intuição, portanto, aquele tipo de raciocínio que você faz sem deduzir nada, você não está deduzindo nada, mas você percebe um problema e abstraindo, consegue encontrar uma solução interessante para aquilo, sem nada que seja anterior, né? Você não deduz você não deduz, você cria a solução a partir do problema. Isso realmente me deixa muito impactado pela beleza do fenômeno. A gente vê aí, quer dizer, a gente pode, se a gente tiver olhos de ver, a gente vai identificar uma série de práticas que são muito interessantes e que nasceram exatamente da constatação de algumas necessidades e elas surgem. Nos tribunais superiores, vocês viram, isso se espalhou no Brasil todo, daquela prática de que, havendo uma pessoa só para sustentar oralmente, e se o voto do relator for no sentido daquela parte que ia sustentar e todo mundo concorda, simplesmente se diz, olha, a gente vai nessa sua linha, você não precisa sustentar. Perceba, não há nenhuma... isso não está na lei. Isso não está na lei. Isso não é ilícito. Não tem nenhuma ilicitude aí. Não há nenhum prejuízo. Mas isso foi uma solução encontrada para dar rendimento ao tempo, ao problema do tempo das sessões. E se pensou nisso e se começou a fazer, e hoje virou uma prática de tal modo consolidado que talvez chegue um dia em que isso vire costume. E aí, virando costume, passa a ser norma. Virando costume, passa a ser norma. Por enquanto, é apenas um modo de fazer. E veja que isso não é precedente. Você não pode dizer assim, houve um precedente da primeira turma do Supremo nesse sentido. Não é precedente isso. Isso não é um precedente. Isso é uma prática adotada no modo de conduzir as sessões. Pois bem. Então, o que é que eu estou me dedicando bastante a isso? Eu até pedi para a Aline compartilhar com vocês um texto que eu escrevi com o Leandro sobre o assunto. A gente resolveu escrever um texto que é uma introdução ao estudo das boas práticas processuais. Né? É você pegar a boa prática processual como objeto de estudo e tentar criar uma teoria sobre isso que ajude a gente a compreender como extrair disso coisas interessantes para o aprimoramento do processo no Brasil. Então, eu proponho, portanto, essa quarta dimensão de estudo, a dimensão da prática.
Quem acompanha o FPPC, e aqui eu vejo alguns que acompanham, deve ter percebido que, desde o ano passado, desde a edição de 2022, eu acrescentei nas discussões do FPPC uma discussão sobre boas práticas. Então, em vez de levar enunciado doutrinário, que é uma característica do FPPC desde que surgiu, levam-se também práticas reais, concretas, que estão acontecendo no Brasil, que resolveram problemas, deram rendimento e melhoraram a administração da justiça no Brasil. E aí a gente divulga essas práticas, aprova e divulga as práticas, para estimular, né, estimular o bom uso da criatividade para a solução dos problemas. E o resultado tem sido impressionante. A gente começou, no ano passado, as pessoas entenderam mais ou menos como era isso, mas esse ano já chegaram bem, vocês aqui, Aline e Júlio, levaram uma prática do Supremo, vou até comentar ela mais tarde, tudo a ver com o tema da conversa de hoje, e que foi aprovado. Então, é muito bom ver operadores preocupados em fazer com que as coisas funcionem de forma melhor. Pois bem, então, como é que a gente pode definir uma boa prática, né? Veja, eu acho que para a gente definir uma boa prática, a gente tem que pensar em 4 elementos, né? Primeiro, a prática tem que ser lícita. Primeira coisa, eu tenho que fazer uma coisa que seja lícita. Se a prática for boa, entre aspas, mas for ilícita, a gente não vai adotar. A prática funciona, mas é ilícita, a gente não adota. Então, a prática tem que ser lícita, tem que estar em conformidade com o ordenamento. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que ela tem que ser uma prática construída de modo a ser adequada a determinado tipo de problema. Então, a adequação da prática ao problema que ela busca resolver é uma segunda característica. A terceira característica é seu caráter inovador. Ou seja, ela agrega ao sistema uma compreensão que até então não se tinha, ou um modo de fazer que até então não se tinha. O elemento inovação é característico disso. E aqui, me permita uma pequena digressão. Houve uma mudança recente na nossa Constituição, no artigo 218 da Constituição, vocês vão perceber, houve uma mudança recente, que é o capítulo da Constituição que cuidava da ciência e tecnologia. Agora, o capítulo se chama Ciência, Tecnologia e Inovação. Inovação passa a ser o título do capítulo. E está claro no artigo 218 que a inovação, o Estado tem o dever de promover a inovação. O Estado tem o dever constitucional de promover a inovação. E aí, vamos tentar relacionar isso com nossa realidade aqui. De um modo geral, quando as pessoas pensam em inovação, o senso comum remete a inovações tecnológicas. Digital, chat GPT, iPhone 15. As pessoas pensam nisso, apenas. Sucede que inovação não é apenas isso. Eu inovo, por exemplo, se eu crio um procedimento novo. Se eu crio um modo de fazer novo. Se eu crio uma receita nova de bolo, de aipim, que quando bem feito é o melhor bolo que existe, eu estou inovando. Então, há diversas manifestações de inovação. Agora vamos para o nosso judiciário aqui. Em 2021, foi editada a Lei do Governo Digital. A Lei do Governo Digital. Essa Lei do Governo Digital, ela tem um capítulo que cuida dos laboratórios de inovação. E diz a lei que todos os órgãos públicos no Brasil têm que ter seu laboratório de inovação, de todos os poderes, o que inclui, evidentemente, o Poder Judiciário. O CNJ, atento a isso, logo em seguida edita uma resolução, a Resolução 395, que é uma resolução que disciplina a inovação no Poder Judiciário. Inclusive com a criação de laboratórios de inovação. Todo tribunal do Brasil tinha que ter, inclusive o Supremo. E claro que o laboratório de inovação não é apenas para fazer software, não é apenas para fazer robô,
não é apenas para fazer plataforma virtual. Um laboratório de inovação é um lugar onde, por exemplo, se podem pensar em procedimentos. Se podem elaborar coisas como a revolucionária e não tão insensada como deveria ser, transformação da repercussão geral, que foi pensada numa coisa em 2004 e se transformou em outra. E se transformou em outra pela prática. O modo de ela ser, de a repercussão geral ser efetivada, ser concretizada, o modo de fazer gerou, se institucionalizou de tal maneira que hoje, vejam que coisa, isso todos vocês sabem, mas fica sempre o alerta. A institucionalização da repercussão geral, da maneira como foi, fez com que os recursos repetitivos não existissem no Supremo. Não existem. Eles que são uma estrela do STJ não existem no Supremo. E não existem porque a prática do STF produziu, de uma maneira inovadora, um instituto novo, que tem um nome de repercussão geral, mas não é só mais isso, tão forte que é provável que o STJ faça a mesma coisa quando regulamentada a relevância da questão federal. É provável. Mas você sabe, o Marcelo aí pode dizer com mais firmeza. Então, eu quero destacar a necessidade de nós sujeitos do judiciário, em sentido amplo, levemos a sério o dever de inovar, que agora é constitucional e também se aplica ao Poder Judiciário. E comecemos a pensar em modos de fazer distintos e que façam com que as coisas melhorem. O Supremo tem excelentes bons exemplos em relação a isso. Então, essa é a terceira característica, a inovação. E aí vem a quarta característica, que é, para ela ser boa, quer dizer, para ela ter o adjetivo boa, ela tem que fazer com que as coisas, que determinado bem jurídico seja promovido de maneira mais eficaz e eficiente dessa nova maneira do que da anterior. Quer dizer, para ela ser boa, ela tem que ser uma prática inovadora, lícita, adequada e que faça com que as coisas melhorem. Né? Que com ela as coisas melhoraram, passaram a funcionar melhor. O CNJ tem um conceito de boa prática. Interessante isso. Ele tem um conceito de boa prática. Na portaria 140 do CNJ, portaria 140 do CNJ, artigo 4º, inciso 1. Está dito assim, que a boa prática é uma experiência, olha só, olha como é bem amplo. Experiência, atividade, ação, caso de sucesso. Interessante essa expressão no texto normativo, né? Caso de sucesso, projeto ou programa cujos resultados sejam notórios pela eficiência, eficácia ou efetividade e contribuam para o aprimoramento e ou desenvolvimento de determinada tarefa, atividade ou procedimento do Poder Judiciário. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat. Para que vocês possam ver essa definição, que é uma definição do CNJ. E está tudo certo. É mais ou menos isso aqui que eu acho que a gente pode, com base nisso, avançar. Pois bem, aí a gente chega a um ponto de ligar as duas coisas. Como ligar cooperação, boas práticas e os precedentes. Então, vamos lá. Primeiro, reforço aquilo que eu falei.
existe uma dimensão de direito vivo, para além dos precedentes. Eu quero que essa mensagem fique realmente destacada. Existe uma dimensão do direito vivo para além dos precedentes, que é a dimensão do modo de fazer, do modo de conduzir, dimensão da prática. Sendo isso, eu queria tentar apresentar algumas ideias de práticas que talvez possam melhorar o modo como a gente lida com o nosso sistema de precedentes. Algumas dessas práticas, se valendo da cooperação judiciária como um catalisador. Nem toda a prática precisa se valer da cooperação judiciária, mas, em alguns casos, eu posso me valer da cooperação judiciária para praticar melhor, para operar melhor no sistema de precedentes. Então, primeiro exemplo. E aí o pessoal do Supremo certamente já deve ter refletido sobre isso. Vamos lá, meus caros. Num sistema de precedentes tão relevante quanto a solução do caso é a definição da ratio decidendi, portanto, do fundamento determinante. Na verdade, num tribunal como o Supremo, como no STJ, a gente pensar bem assim, se for bem rigoroso, cada votação são 2 votações. Porque em cada votação você tem a necessidade de deliberar sobre a solução do caso e a necessidade de deliberar qual é o fundamento determinante da solução daquele caso. Vamos pegar o exemplo recentíssimo, da questão de ordem que foi relatada pelo ministro André Mendonça no julgamento envolvendo a demarcação das terras indígenas. Um caso emblemático, porque essa questão de ordem acabou sendo, o voto dele acabou prevalecendo. O que é que ele propôs? Disse o seguinte: como ele estava impedido para julgar o caso, ele não podia julgar aquele caso específico. Mas aquele caso, além da solução dele, geraria um precedente para outros casos. Então, havia necessidade de se fixar a tese da repercussão geral, além de resolver o caso concreto. Aí, o que é que ele diz? Ele propõe: olha, são coisas distintas, são votações distintas, são deliberações distintas. A deliberação para o caso, para ela, eu sou impedido. Mas a deliberação para a tese, não. Para a tese, não. Até porque a tese pode ser aplicada em outros casos. São deliberações distintas. Esse exemplo, esse exemplo que é recente, acho que todos vocês devem ter saber, ele ilustra bem o que eu quero dizer. Ora, se num tribunal de precedentes, sobretudo quando o pleno julga, a gente tem de se preocupar com a solução do caso e com a definição da ratio, não seria melhor mudar o modo de se colherem os votos? E aí é a primeira questão de prática que eu proponho. Não é melhor que se colham os votos pela conclusão, portanto, pela solução do caso, e se faça uma colheita de votos pela fixação da tese? Vejam como isso será importante, por exemplo, no julgamento da maconha, que está aí em andamento. Vai ser muito importante. É possível que a maioria seja muito clara em relação à conclusão de descriminalizar o porte para uso. As coisas indicam, não sei, estou especulando, mas indica que vai ter uma certa maioria para isso. Mas vai ser uma barafunda sobre qual
qual é o fundamento disso, assim, quais são os limites disso. Não. Será que a gente não tem que aprimorar essa prática? Perceba que isso é uma prática. Um modo de se colher votos num sistema de precedentes, de modo a fazer colheita específica de votos para a conclusão e colheita específica de votos para o fundamento determinante, quando houver pluralidade de fundamentos determinantes, para não acontecer o que aconteceu no julgamento da DPF das relações homoafetivas, que acho que foi 10-0 na conclusão, e não se sabe qual foi o fundamento determinante. Não sabe se é casamento, se é união estável, se é terceiro tipo de família. Tudo bem que 10 anos depois, isso já não tem mais problema nenhum, porque se deu de barato que é casamento e pronto, vamos em frente. E aí, o CNJ deu uma de João sem braço e interpretou que é casamento e acabou, virou casamento. Mas se a gente for examinar os fundamentos, a gente vai ter dificuldade de identificar qual foi a maioria. Não houve essa preocupação. Então, acho que é importante, acho que seria uma prática interessante. Aperfeiçoaria o sistema de precedentes. Porque evitaria discussões depois, na hora da aplicação. Uma segunda reflexão, acaba sendo um corolário disso, é o seguinte: havendo, se o fundamento determinante que vier a prevalecer não for o fundamento trazido pelo relator, embora o relator tenha prevalecido na conclusão, ou seja, a conclusão dele prevaleceu, todo mundo foi favorável. Mas no fundamento determinante prevaleceu o fundamento trazido por um outro julgador. Eu defendo, desde que o código saiu, de que o redator do acórdão tem que ser quem puxou a divergência na fundamentação, mesmo que a conclusão seja na linha do relator. Ou seja, haveria mudança de redação do acórdão. Isso é uma interpretação nova do artigo 940 do Código, 941 do Código, que é um artigo antigo, redação antiga, desde 73, que diz que quem puxa a divergência redige o acórdão. Só que esse artigo sempre foi interpretado como quem puxa a divergência na conclusão. Puxa a redação do acórdão. Eu proponho que isso seja interpretado também quem puxa a divergência na fundamentação determinante, mesmo concluído, mesmo aderindo à conclusão proposta pelo relator. Essa minha ideia tem sido adotada pelo STJ. Você já fez isso em várias oportunidades. Eu me lembro que eu fiz eu fiz uma palestra sobre isso no STJ na vacácio do Código, isso foi em 2015. E falei isso. E eu me lembro que o ministro Cueva chegou para mim e fez assim: Fred, isso aqui é uma loucura, isso nunca ninguém vai fazer. É ilusão sua. Assim, sempre que eu encontro o ministro Cueva, ele fala comigo sobre isso. Ele fala assim: você falou aquilo, eu achei que não ia funcionar, e a gente tem feito isso. Para poder evitar uma prática antiga, e é generalizada no Brasil, que é a do relator levar não apenas o seu voto, mas ele já leva o acórdão pronto. Isso é uma prática antiga. Minha esposa, que está aqui na minha frente, trabalha no tribunal há 20 e tantos anos. Ela prepara-se o voto do relator e já se prepara o acórdão, mesmo sem saber qual vai ser o acórdão. E aí o que acontece? Às vezes, o relator ele ganha na conclusão, muda-se a fundamentação e ele não muda no acórdão que já estava pronto. E aí, quando sai o acórdão não condiz com o que foi deliberado. Aí a confusão está estabelecida. Um exemplo disso no Supremo é a DPF da Lei de Imprensa. Observe que a DPF da Lei de Imprensa teve isso e, tempos depois, em reclamações para fazer valer essa DPF, o Supremo teve que ir interpretando e consertando, porque o acórdão não dizia exatamente o que foi decidido, porque a fundamentação não foi aquela que o relator tinha proposto, embora a conclusão tenha sido a mesma.
Então, eu também faço isso. A terceira sugestão de prática, essa está aí na crista da onda, né, por conta do caso da maconha, que é ver em que medida o Supremo, sobretudo o Supremo, né, evolui para a elaboração de acordos per curiam. A elaboração de acordos per curiam, portanto, com o acórdão ser a manifestação da Corte e não a soma dos 11 votos, é uma prática que agora está aí. O próprio ministro Gilmar chegou a dizer isso, pediu vista para tentar fazer uma proposta. Se começar a vingar, isso pode ser realmente definidor assim, de um novo modo de se lidar com o sistema de precedentes no Brasil. Essa é uma prática, perceba, isso não é precedente, isso é uma prática, é um modo de fazer as coisas, né? Eu acho que realmente pode ser marcante, a vingar, e eu já emendo com a outra sugestão, na verdade não é uma sugestão, é um registro já antológico, para mim, sim, antológico, por conta das minhas afinidades eletivas intelectuais com a prática, voto conjunto de Barroso e Gilmar. O voto conjunto de Barroso e Gilmar é também uma prática que foi recentemente adotada, e de forma inédita, pelo menos que eu saiba, de forma inédita, porque, perceba, quando saiu, muita gente ficou sem entender ou fazendo pouco caso. Eu já vi isso. No meu tribunal também é assim. Um faz o voto, outro diz que segue o voto. Não é isso. Não é um fazer o voto, outro dizer que segue o voto. Isso todo mundo faz. Uma coisa é você fazer um voto assinado pelos dois. Isso é completamente diferente. Fazer um voto assinado pelos dois é um ato conjunto. E ato conjunto é manifestação, claro, de cooperação judiciária. Ato conjunto é exemplo de manual de cooperação judiciária. Se vocês forem na resolução 350 do CNJ e forem no anexo da resolução, vocês vão ver que no anexo tem exemplo de ato conjunto. O anexo da resolução tem modelos, né? Tem um que é modelo de ato conjunto. O que os ministros Gilmar e Barroso fizeram foi um ato conjunto entre dois ministros supremos. Isso é um marco. E claro que é um esboço, né? É a antessala de julgamentos per curiam mais para frente. Então, nós estamos vivendo um momento favorável a esse tipo de reflexão, a mim me parece. A mim me parece. O fato de o Supremo estar enxugando o seu acervo, no grupo da BPC, recentemente, a gente tratou disso. Em 10 anos, o Supremo sai de 2.500 ações de controle concentrado pendentes para 1.500. Isso em 10 anos. Estamos falando de uma redução de 1.000, fora as que entraram nesse período. Então, é muito significativo. A máquina de julgar, pós-pandemia, o Supremo virou uma máquina de julgar. Consequentemente, em poucos anos, muito provavelmente, o Supremo vai ter uma certa tranquilidade de lidar com os seus casos, trabalhar os seus casos, amadurecer mais ainda os seus casos do debate. Então, nós estamos vivendo um clima muito favorável, eu acho, historicamente, a mudanças práticas no modo como nós lidamos com o nosso sistema de precedentes, inclusive o Supremo, ou principalmente o Supremo. Uma quinta sugestão, uma reflexão para a gente fazer junto, é o seguinte. Logo que saiu o CPC, eu, estudando sobre IRDR, quando eu tive que mergulhar sobre IRDR, eu percebi que havia uma grave lacuna no regulamento do IRDR e no CPC. E quando eu falo IRDR aqui, vale para os repetitivos também e vale para a repercussão geral também. Vale para os três. Mas eu percebi isso no caso do IRDR. Mas a crítica vale para os três. O código não disciplina, não prevê uma decisão de organização dos procedimentos de formação concentrada de precedentes obrigatórios.
IRDR, IRG e repetitivos. Não há lá uma espécie de decisão de saneamento em que o relator ele estabeleça quase que as regras de processamento daquele incidente e, sobretudo, delimite o objeto do incidente. Isso tem sido feito nas decisões, naquela decisão de afetação, é um esboço daquilo, na decisão de afetação, mas me parece que isso tem que avançar. Eu e a professora Sofia Temer escrevemos em 2016 um texto que eu passei ali para compartilhar com vocês, que é um texto sobre decisão de organização e saneamento em IRDR, e isso vale para os repetitivos PRG. Porque uma boa decisão como essa vai facilitar demais o momento do julgamento, porque a questão vai estar bem delimitada, os argumentos postos bem delimitados, de lado a lado, as regras para participação de interessados, amicus curiae, outras entidades representativas, terceiros interessados, também ficariam ali bem delimitadas. E se evitaria, ou pelo menos, não vou dizer que evitaria, porque seria muito pretensão de minha parte, mas talvez dificultasse mais que surgisse um problema que surgiu na questão da maconha, nesse caso da maconha, que me parece que agora foi resolvido. No voto do ministro Gilmar, ele além de cuidar da descriminalização do uso de maconha, ele estendeu para todas as drogas. No primeiro voto dele, né? Depois ele refluiu. O primeiro voto. Ele fez bem em refluir, me parece, porque se o caso só envolvia maconha, o precedente só podia envolver maconha. Porque o sistema de precedentes exige isso. O precedente é uma norma geral construída a partir de um caso. No caso do uso de banheiros transgênero, por pessoa transgênero, que eu acho que está pendente no Supremo ainda, acho que não terminou de julgar ainda, mas me corrijam se eu estiver defasado, o caso envolve o uso de banheiro. Não pode servir para criar uso de banheiro, nome social, gênero neutro. Não, você não pode. Você não pode, a partir de um caso que é uso de banheiro, fazer isso. E por que essa decisão de saneamento ela é boa? Porque ela vai fixar claramente o objeto sobre o que se discute, e, portanto, o objeto fático sobre o que se discute, e, portanto, a tese que pode ser extraída dali. Uma espécie de regra da congruência. Cria-se uma espécie de regra de congruência, adaptada ao modelo de precedente. O precedente a ser resolvido em um desses procedimentos, a ser fixado em um desses procedimentos, tem que estar de acordo com a decisão de organização que fixou os limites fáticos e a tese jurídica a ser firmada. Eu ainda estou esperando como espectador e como jurisdicionado, né, além de curioso intelectual, uma bela decisão de organização de um procedimento desse, que feche bem a questão, que o Brasil saiba o que está sendo discutido, porque o Brasil fica eu fico imaginando vocês do Supremo tendo que ficar explicando para as pessoas, porque se eu, que não tenho nada a ver com o Supremo, a não ser na minha condição de advogado, os eventos sociais onde eu vou, não sei se já aconteceu para vocês, mas qualquer evento social que eu vou, batizado de criança, casamento, festa no Ghetto Square, show na Concha Acústica, onde eu vou, encontro alguém. Fred, como é que você está? Beleza, maravilha, que bom lhe ver, tal, um abraço. Fred, e o nosso Supremo? É a pergunta que as pessoas me fazem. A pergunta sempre é essa, e o nosso Supremo? Eu fico sem entender, porque a pergunta é completamente aberta. Não, fale aí o que você acha. Porque aí as pessoas não entendem bem as coisas, né? Não sabem o que estão sendo decidido, enfim.
acho que uma decisão como essa ajudaria bastante a isso. Uma sexto registro de boa prática, essa é uma prática real que já existe hoje, e aqui é uma homenagem à Aline, a Júlio, a Marcelo, que é a prática decorrente do ACT 05 de 2021, que é o compartilhamento de informações entre ações e recursos do STJ com o Supremo. Isso é incrível, né? Fiquei emocionado quando eu soube disso. E espero que isso esteja funcionando. Excelente. Isso foi levado esse ano por Aline e por Júlio no UFPPC e foi aprovado como boa prática. É um registro de um modo de fazer, perceba, é um modo de fazer que se vale da cooperação judiciária. Aí aquilo que eu falei, a cooperação judiciária funcionando como um instituto que catalisa o sistema, catalisa as reações positivas do sistema, fazendo com que tribunais de cúpula interajam, o que para o Brasil é muito importante por conta daquilo que já se tem chamado bastante, né, de zona de penumbra, termo que já se consagrou por conta da obra de Marinoni e de outros tantos. Essa zona de penumbra de atuação dos tribunais superiores no Brasil, sobretudo o STJ Supremo, faz com que a interação entre eles tenha que ser permanente para evitar retrabalhos, sobreposições de competência, dúvidas, que são inúmeras. E aqui eu avanço para propor um passo além disso. Já tinha falado isso com a Aline, eu acho, não sei se eu falei com o Júlio, mas com a Aline eu falei, que é propor um passo além disso. Pode ser uma quimera o que eu vou dizer aqui, pode ser que isso nunca aconteça, mas eu quero registrar essa minha sugestão no dia do meu aniversário. Quem sabe se STJ e Supremo não formam um ato concertado, instrumento icônico da cooperação judiciária brasileira, um ato concertado para a definição de quem vai resolver determinadas questões comuns que sobem para o Supremo e para o STJ. Questões comuns. E aí, o Supremo e o STJ dizem assim, olha, essa questão que é comum aqui a gente, quem vai decidir, nós deliberamos, quem vai decidir é o Supremo ou o STJ. E aí resolve de uma vez. É possível ato concertado para a solução de questão comum? É possível ato concertado para definição, em caso de dúvida de competência? Definição da competência, portanto, resolução desse problema? A doutrina vem falando bastante sobre isso, né? O ato concertado como instrumento para evitar conflito, evitar divergência de competência. Quem sabe a gente não resolve esses problemas clássicos, sobretudo no mundo tributário, que é uma confusão terrível. Qual é o recurso que você entra? E às vezes entra com os dois e fica um vai e volta, vai e volta. Eu quero propor isso aqui, eu quero que a gente vá além. Não só compartilhe as informações, que é muito importante, mas porque a gente não decide, resolve, estabelece, no fim das contas, quem é que vai solucionar essa questão que é comum. A resolução 350 do CNJ, ela expressamente prevê a possibilidade de ato concertado para a solução de questões comuns. Expressamente. E, finalmente, uma última sugestão, ligando cooperação, práticas, etc., suma de precedentes, é o seguinte, o Supremo tem, nos últimos anos, claramente se valido com muita frequência da teoria das capacidades institucionais como argumento para, como é que eu posso dizer, para separar o que pode e o que não pode ser decidido pelo judiciário. É mais ou menos assim, há coisas que o judiciário não tem como decidir, há coisas que é melhor que uma agência reguladora decida, há coisas que é melhor que o CAD decida, o Tribunal de Contas da União decida. E esse tipo de clivagem sobre o que é ou
pode ou não pode ser justicializado, tem sido uma preocupação muito recente. Pode botar aí capacidades institucionais na pesquisa do Supremo, vocês vão ver várias decisões nesse sentido. Isso tem a ver com o sistema de precedentes e pode ser potencializado bastante com cooperação interinstitucional. A cooperação interinstitucional, sobretudo com esses entes que têm mais capacidade institucional para essa ou para aquela matéria, pode dar potencialidade a isso. O caso da ADO 25, que tem a ver com a distribuição de recursos da Lei Candir, para mim, emblemático. Porque, nesse caso da ADO 25, o Supremo simplesmente atribuiu ao TCU competência para regular provisoriamente, enquanto não houvesse lei, a distribuição dos recursos. Ao TCU, que nem parte do processo era. E o Supremo fez isso sob o fundamento de que o TCU teria melhores capacidades institucionais para isso. Está dito isso, inclusive, na decisão, expressamente. Pense que isso pode se expandir para outros casos em que as capacidades institucionais de outros órgãos apareçam. E me parece que a cooperação interinstitucional pode ajudar nisso. Pode ir, portanto, limpando um pouco do terreno para que as decisões do Supremo fiquem cada vez mais consistentes e, portanto, melhore a qualidade dos precedentes. Além de minha cara, eram essas considerações que eu queria fazer, ligando esses três assuntos, cumprindo rigorosamente o tempo que você me dedicou. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, fantástico mesmo, professor. Eu estou aqui tentando ligar, foi muito especial essa apresentação. As apresentações do professor Fred são sempre brilhantes, mas eu acho que hoje, sob a inspiração aí do aniversário, foi ainda mais vários pontos relevantes aqui para a gente pensar e repensar como fazemos, como atuamos, e assim, em vários níveis, né? Não só a inovação que envolve tecnologia, não só laboratórios de inovação, não só o trabalho dos servidores, mas o próprio formato da deliberação no Supremo Tribunal Federal, que é um assunto da maior relevância. Então, assim, parabéns, excelente exposição. Eu estou aqui ainda absorvendo tudo para poder formular o como, né, a gente pode caminhar, mas muitas sugestões muito interessantes mesmo. Eu fiquei muito feliz aqui de poder ter essa aula em primeira mão. Quero dizer que, em relação ao acordo de cooperação com o Superior Tribunal de Justiça, que foi citada, nossa iniciativa de cooperação, né, o ACT número 5 de 2021, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também deram mais um passo em termos de publicidade. Então, hoje, no portal do Supremo e do STJ, a gente já tem os dados em relação aos resultados do acordo de cooperação, dessa parceria institucional tão importante para reduzir esse espaço de diálogo entre o Supremo e o STJ, como o senhor disse, a zona de penumbra. Então, quero só parabenizar e abrir aqui a possibilidade de perguntas para os colegas. Acredito que o Marcelo também quer compartilhar sobre uma boa prática. Parabéns, professor, foi excelente. Obrigado, Fred. Igual a Líbia, né, nossa colega do TJ da Bahia, falou, né, o aniversário é seu, mas o presente foi nosso. E a sua exposição sempre muito atualizada, esquematizada, propositiva, né? Traz aí a prática que tem que ser evoluída, bem esquematizado. Parabéns. E a gente abre com uma etapa, Fred, mas de perguntas, mas eu vou adiantar aqui que hoje, ser o aniversário do nosso convidado, a gente não pode abusar muito dele, né? E aí, é só fazer apresentar aqui algo para vocês, bem rápido, sobre uma boa prática aqui no STJ, Fred, que não sei se você tem conhecimento, está muito relacionado à cooperação, boas práticas e precedentes, que é o tema, né? A gente vê muito a atuação individualizada ainda, essa atuação
isolada da magistratura, né? Semana passada, eu ministrei um curso e um juiz levantou a mão e falou o seguinte: Marcelo, ó, eu falo de precedentes, acabo abordando também algo de cooperação. Ele falou: Marcelo, eu estou há 22 anos na magistratura e eu não vejo uma luz no final do túnel, sabe? E assim, a gente percebe muito a dificuldade da cooperação nessa integração institucional e também interinstitucional, que muitas vezes ele está isolado, ele se sente isolado. E você falou, Fred, da questão do IRDR. O IRDR hoje está um grande desafio para o Poder Judiciário. Então, ele está um desafio porque a gente não sabe ainda se ele é uma causa modelo, se é uma causa piloto. O STJ já falou que não cabe RESP, se for causa modelo. O que é efetiva repetição, se precisa de divergência, se não precisa, demora muito, suspende processos. Então, se tem essa dificuldade. E aí, Fred, isso aconteceu aqui também no STJ com recurso repetitivo. Mesmo o recurso repetitivo sendo, assim, uma ferramenta importante para o STJ, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho só para mostrar para vocês um dado bem interessante que mostra as afetações dos recursos repetitivos durante o tempo. Eu quero que vocês dêem uma olhada ali o que aconteceu em 2015, que foi bem quando o Código de Processo Civil foi sancionado. Olha quantos repetitivos nós tivemos na primeira sessão do STJ. Só 4. Logo em seguida, em 2016, foi criado no GEP uma metodologia que o ministro Sanseverino sempre patrocinou e conduziu muito bem aqui no STJ, que está bem relacionada, com essa terceira característica que você falou de inovação, modo de fazer novo. E aí a gente estava vendo o repetitivo morrer na primeira sessão. Nas outras sessões também a gente viu uma redução muito forte. Então, só para ter uma ideia, aqui, esse trabalho que a gente implementou no STJ, hoje a primeira sessão é a sessão que mais afeta recurso repetitivo. E essa metodologia que a gente adotou foi a seguinte: vamos então começar a trabalhar para que o STJ amplie as afetações e tiramos aquele foco de aguardar que o ministro, quando o processo chega até ele, venha a iniciativa do ministro propor essa afetação. E começamos a organizar melhor a entrada de processos e inserimos um ministro, que é o presidente da Comissão Gestora de Precedentes, atualmente é a ministra Suzete Magalhães, na identificação desses processos e na sugestão desses recursos repetitivos, inclusive com prazos. Isso está no regimento interno. Hoje o relator tem um prazo de 60 dias úteis para propor uma afetação quando é indicada pela presidência da Comissão Gestora de Precedentes. Isso a gente viu um grande salto na primeira sessão. E aí, de uma forma também reflexa, que a gente não esperava tanto, foi bem interessante ver o impacto disso, Fred, mais colegas, na terceira sessão. A terceira sessão, que é matéria criminal, sempre foi um pouquinho avessa a recurso repetitivo. Então, em 2014, um repetitivo, que foi, por acaso, o ministro Schietti, que é o ministro da Comissão Gestora de Precedentes também. Em 2015, 10 repetitivos, é um número bom, mas desses 10, 8 foram propostos pelo ministro Schietti, 2 pelo ministro Joel. E agora, olha como estão esses dados em 2022, 2023 e também agora. E a gente percebe que está crescendo muito, desses 2 anos, só em 2022, olha a diferença que foi da participação e da integração dos ministros na afetação. Praticamente todos esses ministros aqui, eles estavam ali em 2014, 2015 e também não trabalhavam com recurso repetitivo. Então, essa prática, essa boa prática relacionada à cooperação interna no STJ entre a Comissão Gestora de Precedentes e os ministros, então foi uma cooperação institucional com os magistrados, fez essa ampliação. E os números, já finalizando aqui essa breve intervenção, que aí passo a palavra para quem quiser perguntar, claro, para o professor, é só a efetividade desse trabalho, e essa efetividade demonstra hoje que a grande maioria dos recursos repetitivos afetados, né, aqui no STJ parte desse trabalho de inovação, desse trabalho de boa prática. Então, se a gente for olhar durante os anos, em 2019 a STJ afetou 40 temas, 19 foi com base nessa indicação da Comissão Gestora de Precedentes. Em 2020, 38, 22 foi essa indicação. 2021, 50, 33. 2022, 52 temas no total, 34 temas. E agora, esse ano,
um número impressionante que dos 41 temas repetitivos que já foram afetados ou estão ainda em deliberação, 34 partiram desse trabalho de identificação de processos, de sugestão de matérias para afetação aos ritos repetitivos. E aí, eu dou esse exemplo aqui, que eu ressalto muito também a importância dos tribunais investirem em práticas que potencializem o IRDR, e para a gente aqui, essa boa prática que não está no CPC, isso não está no CPC, um ministro sugerir a um outro ministro afetar, não está no CPC falando que o NUGEP vai olhar os processos que estão chegando para identificar multiplicidade. Então, essa prática que eu queria passar aqui para vocês, né, nesse livro, igual eu falei, que a gente não pode abusar muito. O professor, vi que a Dulce já levantou a mão, mas já vou passar a palavra para você, Dulce, e só finalizar que esse aspecto da maioria, que você falou, Fred, também, os fundamentos, e se o STJ está preocupado com a ratio decidente, ou com a maioria ou não dos fundamentos, inclusive está no nosso regimento interno, que foi inspirado em textos seus, em aulas suas, que é o 104A do regimento interno, que fala que vai ter etapas de julgamentos em que o STJ vai se preocupar não só com o provimento, mas também com a fundamentação disso, tá, Fred? Então, parabéns novamente, tanto pelo aniversário como pela palestra. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Por favor, Dulce. Professor Fred, parabéns pela palestra, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo professor maravilhoso, a pessoa que a gente sabe que o senhor é. Eu queria aqui rapidamente só compartilhar com o senhor e com o pessoal. Em 2019, eu comecei a estudar muito ementas de acórdãos. Eu trabalhava na vice-presidência, ainda trabalho na vice-presidência na admissibilidade, fazia mestrado com pesquisa empírica, e eu vi a dificuldade que a gente tinha na compreensão das ementas dos acórdãos. E aí eu comecei a ministrar na época um curso de ementas, elaboração de ementas, que hoje a gente já está no Conselho da Justiça Federal. Então, ontem mesmo eu estava numa aula com servidores da Justiça Federal, e é incrível como é disruptivo a gente olhar o resumo do julgamento, o resumo do acórdão e construir ele pensando no sistema de precedentes. Então, hoje, professor, com a sua aula, o senhor falou a questão da importância que seria que, após o julgamento, se extraísse dali a razão de decidir, o fundamento que efetivamente foi levado em consideração no julgamento. É uma dificuldade muito grande, e eu sei que a ementa não é precedente, eu sei que a ementa é só um resumo do acórdão, mas ela termina funcionando na prática como se precedente fosse, na medida que ela é citada em alguns processos processuais, na medida que ela é citada na decisão. Então, assim, a nossa proposta é construir ementas pensando nisso, pensando no impacto que ela tem no sistema de precedentes. Então, foi muito interessante, eu achei, quando o senhor falou essa questão da colheita de votos para verificar o que efetivamente se decidiu ali, qual é a posição do colegiado. E uma outra observação que eu queria falar também, professor, sobre a fala do senhor, que é outro ponto que a gente se preocupa muito, é a questão da delimitação do caso, porque a lei é abstrata, mas o precedente ele decorre de um caso concreto. E hoje, trabalhando até na admissibilidade, eu vejo como às vezes é difícil você aplicar um precedente, você ver se aquela situação se encaixa, porque o fato jurídico relevante fica muito distante. Então, a gente tenta pregar a importância de definir o fato jurídico relevante, o que é que enquadrou aquele precedente naquela situação. Então, assim, quando eu escuto o senhor falar, e quando eu tenho escutado outros colegas falarem aqui no Cestas Inteligentes, dá um afago no meu coração por ter a impressão de que trabalhar nas emendas também é uma forma de cooperação com a justiça, entendeu? Para que as coisas funcionem corretamente. Muito obrigada, professor. Parabéns, tudo de bom. Vi que o senhor continue assim. No próximo FPPC eu vou para a sala de cooperação, que eu quero escutar mais disso, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, André, Dulce. levantou a mão. Isso. André. Queria primeiramente parabenizar a Fred, né, pela brilhante palestra, também pelo seu aniversário. Agradecer a disponibilidade do professor, né, em estar aqui conosco no dia do seu aniversário. Agradeço também, mais uma vez, aos organizadores do evento, né, que nos permitem estar aqui participando e aprendendo. É sempre muito bom.
Queria comentar, Fred, a propósito de sua fala, que nós já temos aqui, no nosso regimento interno, a previsão de uma decisão saneadora para esses precedentes obrigatórios. Como bem me lembrou aqui a nossa competentíssima chefe do NUGEP aqui do TRT5, Naya Jasmin, que está aqui nos acompanhando. Eu vou depois compartilhar pelo chat para os colegas terem ciência, né? Não sei se você já sabia, mas a gente incorporou aqui em recente publicação, né, nosso regimento que foi recentemente publicado. Queria dizer também que fiquei muito feliz com a sua fala com relação à cooperação envolvendo julgamento, especialmente na possibilidade de nós passarmos a ter nos tribunais superiores, né, o julgamento per curiam. E muito se falou disso, né, recentemente, a propósito da fala do nosso atual mandatário da República, e eu vi manifestações questionando essa possibilidade, inclusive porque foi dado um caráter de sigilo, da posição dos ministros ou de quem estava votando, embora nós saibamos que o julgamento per curiam ele permite voto vencido, né, permite a juntada de voto vencido em alguns casos. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Será que essa votação per curiam, ela, de algum modo, ela fere a necessidade da publicidade aos atos processuais? O que é que você pensa sobre isso? Obrigado, André. Vamos lá. O regimento interno do TJ da Bahia, também prevê essa decisão de saneamento em RDR. Eu ajudei a fazer a reforma do regimento interno e foi nesse momento que eu pensei nisso. E isso acabou inspirando a mudança em outros tribunais. Acho até que a do TRT5 segue esse padrão do que foi mudado no regimento interno do TJ da Bahia em março de 2016. Quanto ao julgamento per curiam, eu sou totalmente favorável, e se a gente for pensar bem, se você for examinar os autores que escrevem sobre ordem do processo nos tribunais, que é um assunto, digamos assim, é um assunto obscuro, que não é tão pop, mas é muito importante. Você vai perceber que o pessoal já dizia, isso no tempo do Código de 73, quanto mais agora, que a redação do acórdão não se confunde com a redação do voto. E a redação do acórdão teria de espelhar a compreensão do colegiado. São coisas distintas. Porque se você pegar a letra da lei já manda fazer assim. Porque, tanto que fala que o acórdão é posterior ao julgamento. Receba a lavratura do acórdão é posterior ao julgamento. Só que a prática nossa é que o relator já leva o voto como acórdão. Tanto que você vai perceber que nos tribunais fala muito assim, já com acórdão, excelência. Já com acórdão, excelência. Ele já traz o acórdão pronto. Portanto, houve uma distorção prática. Então, se a gente pensar bem, o sistema, na interpretação literal, já mandava ser assim, embora a prática não fosse. Agora vamos para a consideração do que disse o presidente Lula. Sigilo, para mim, não dá. Acho que seria um retrocesso desnecessário para a nossa história. A gente não precisa disso. Nesse ponto, isso não é um problema para o Brasil. O problema o televisionamento pode ser um problema? Pode. Até acho que ou para tudo. Sim. Mas o sigilo, eu acho que a gente nesse sentido, a gente é um modelo. É bom saber como as pessoas e os ministros pensam, os julgadores pensam. Agora, o julgamento per curiam, tem um posicionamento da corte, é uma decisão que diga o que a corte pensa. Com a possibilidade de os vencidos declinarem seus votos, acho isso espetacular. E, na linha do que Dulce falou, perceba, Dulce, como houve uma mudança. Você que está estudando isso, pegue os acórdãos do Supremo do STJ de 2012, 2013, e pegue os acórdãos de hoje. Até o modo de redigir o acórdão é diferente. Inclusive com a preocupação com a enunciação das teses,
que é uma prática. A preocupação com a enunciação das teses é uma prática boa, facilita. O que a gente pode divergir é que, às vezes, a tese é mal enunciada. Aí já é um outro problema. Às vezes, a enunciação é ruim, fica uma enunciação muito longa, fica em forma de parágrafo. Uma tese não pode ser enunciada em forma de parágrafo. A tese tem que ser sujeito, verbo, predicado. Quando fica um parágrafo, muita oração subordinada, embutida, aí complica. Aí a gente pode discutir o modo de redigir, mas a ideia de se enunciar a tese é uma ideia ótima. Alguns regimentos internos já impõem que isso aconteça, já em regra de regimento interno, embora o código não estabeleça. Então, eu concordo com você que isso é uma excelente prática que precisa ser refinada, né? Até porque, pelo menos eu estou com essa hipótese, não sei se vocês do Supremo concordam comigo, mas eu acho que as súmulas vão deixar de existir. Acho que ninguém está dando a menor bola mais para a súmula. Então, se é assim, vamos redigir as teses no próprio julgamento, nas próprias decisões, e agora redigir de modo sujeito, verbo, predicado. Se tem várias orações subordinadas, elaborem-se várias teses. Tese 1, tese 2, tese 3, tese 4. Botar tudo em forma de um parágrafo é um desserviço, só vai gerar problemas de interpretação depois. Era isso. Câmbio. Ótimo. Fred, inclusive a súmula no Supremo, não sei se todos têm conhecimento, mas tem 20 anos que o Supremo não edita nenhuma súmula, né? A última súmula do Supremo é de 2003. Aí alguns falam assim, que também teve várias, né? Em 2003 teve foi de cambulhada. O Supremo só teve 5 momentos de súmulas na sua história. Nos anos 60, 2 nos anos 60, depois nos anos 70, anos 80, depois em 2003. E aí acabou. Aí a súmula vinculante, qual é a última súmula vinculante do Supremo? Você sabe de qual, assim, quando é que foi aprovada? Esse ano, né? Foi esse ano. Né? É uma criminal, mas a penúltima foi, salvo engano, em 2021, a antepenúltima em 2019, depois 16, 14, ou seja, a cada 2, 3 anos o Supremo edita uma súmula vinculante. Eu acho que, quando falo sobre isso em aula, eu também defendo da mesma forma que você, que a súmula vai acabar e a ideia da súmula vai ser totalmente absorvida pela sistemática da repercussão geral ou das teses que vierem aí em controle concentrado, que é uma grande também prática. O Supremo, inclusive, Fred, não sei se você já viu, está, em alguns casos, devolvendo aos tribunais de origem recursos extraordinários para aguardar julgamento de ADI. E alguns ministros falam assim, para adequação posteriormente. Mesmo não tinha visto isso, não. Não tinha visto, não. Eu te mando depois algumas decisões, mesmo no 30, não falando que cabe negativa de seguimento e juízo de retratação, os ministros estão fazendo isso em um caso específico, uma matéria tributária, sabe? Então, há uma tendência, eu defendo isso, inclusive propus agora o enunciado nas jornadas do CJF nesse sentido, foi até aprovado o enunciado para defesa, né? E a ideia, eu acho que tem que aumentar também a força dessas teses, porque de nada vai adiantar termos teses em ADI se o agravo em recurso extraordinário ainda vai subir. A ideia é que caiba agora agravo interno e a gente tem que trabalhar distinção e superação, e aí é um outro debate. Bom, mas ali... Marcelo, sim, só para a súmula essa de matéria penal não foi aprovada ainda esse ano, tá? A última é de 2020. Isso, então ela não foi aprovada, então. Ela está em deliberação. E esse tema que o Marcelo está falando da devolução para a ADI, do processo, a gente realmente identificou quase a grande maioria dos ministros já devolvendo por ADI para as origens, inclusive foi estabelecido pela presidente, né, a criação de um tema de repercussão geral, é o tema 1266, para que agora esses que anteriormente foram pela ADI, agora vão ser pela repercussão geral. Mas uma coisa, Júlio, uma dúvida, esses que retornam por conta da ADI, é porque teve liminar na ADI suspendendo, ou não teve decisão, não teve, só a pendência da ADI já manda... Sim. Entendi. É uma outra tendência de aproximação, né, entre o controle concentrado e o controle difuso. É muito interessante mesmo. Muito bom. Eu conheci isso não, muito bom saber. Aline, por favor. Muito bem.
Professor Didier, eu vou passar a palavra para uma manifestação final, para dizer também que, se antes as pessoas já perguntavam do nosso Supremo, agora que passou aniversário aqui no evento do Supremo, é que vão perguntar mesmo. Alegria enorme, em nome da presidência do Supremo Tribunal Federal, quero registrar a minha gratidão pela sua palestra no dia de hoje. E passo a palavra para uma manifestação final. Sua mesmo, Fred. Minha? Ah, minha? Isso, Ah, pô, obrigado. isso. Pô, muito obrigado a vocês. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi ótimo. Aprendi, pô, eu não sabia essas coisas. E aprendi também fazendo essa exposição, né? Porque eu tive que pensar nessas coisas para poder fazer essas ligações. E é sempre bom. Porque tem aquelas palestras que você faz automaticamente. Essa não é uma palestra que eu fiz automaticamente. Eu tive que montar. E isso é bom, que eu acabo calibrando mais as minhas ideias. Então, obrigado. Espero que vocês me chamem para outras oportunidades. Quem sabe numa sexta-feira mesmo, né? Perfeito, combinadíssimo. Pessoal, eu vou pedir que todos abram as câmeras para a gente fazer o registro fotográfico, que já é uma tradição aqui nas Cestas Inteligentes, por favor. E agradecendo mais uma vez a todos e todas, desejo uma ótima semana e até a próxima Sexta Inteligente. Muito obrigada.